Olá, meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante e eu sou aluno de Eletricidade Aplicada, da turma 02. Bom, esse é o vídeo a respeito do projeto final e eu vou contemplar aqui algumas coisas que nos foi pedido. A gente tem que contemplar as tabelas, então, e as plantas. O parecer final não foi necessário e esse aqui é o vídeo com as explicações. A primeira coisa que a gente tinha que contemplar, então, das tabelas era a iluminação, a respeito dos pontos de iluminação e das cargas de iluminação. Pois bem, nas tabelas, então, nós temos aqui então os pontos de iluminação. As nossas dependências eram essas: um salão, um banheiro, né? Um quarto, 1, 2, 3, cozinha e uma varanda. A planta que o professor nos deu foi essa, antes de eu apresentar as tabelas. Essa foi a planta que o professor nos deu. Dá para ver que ela tem aqui uma varanda, um salão, 3 quartos, uma cozinha e um banheiro. Essa imagem nos foi dada com uma escala de 1 para 50. Ele deu aqui as dimensões de cada uma das paredes, de cada um dos lados, e foi só fazer as conversões para achar os lados, né, em metros de cada uma das paredes e, consequentemente, os perímetros e as áreas de cada cômodo. Pois bem, nós fizemos isso, né? E depois de fazermos, nós podíamos calcular os pontos de iluminação e as tomadas e etc. Pois bem, as dependências são os cantos, né, os cômodos: salão, banheiro, quarto 1, 2, 3, cozinha e varanda. E nós temos aqui, primeiramente, as dimensões de área. Já que eram, em geral, cômodos retangulares, era só multiplicar a base pela altura. Em alguns cômodos, como por exemplo o salão, a gente tinha que fazer um desconto, né? Já que ele é retangular, mas tem uma pequena brecha aqui que o banheiro pega, então a gente tem que descontar algumas áreas, mas em geral eram descontar sempre de áreas retangulares e não foi nada complicado. Então nós calculamos aqui as áreas, né, do salão, do banheiro, dos quartos, da cozinha e da varanda, e nós tivemos esses valores, multiplicando as bases pelas alturas, em metros quadrados. Com as dimensões em área, nós podíamos fazer a divisão das potências de iluminação. De acordo com o manual da Prysmian, que foi o que a gente foi seguindo, os primeiros 6 metros quadrados de área deveriam ser postos 100 volt-ampere para o ponto de iluminação, e para cada 4 metros quadrados de área adicional, acrescentasse 60 volt-ampere. Pois bem, a gente decidiu que só teria um ponto de iluminação por cômodo, e já que só teria um ponto de iluminação por cômodo, né, nós fizemos aqui a divisão, a subtração das áreas, né, para poder ver quantos volt-ampere teria em cada cômodo. Como, por exemplo, o salão, vocês podem ver aqui, 19 metros quadrados. 19 pode ser escrito como os 6 primeiros, mais 4, mais 4, mais 4, e esse 1 que passa, ele não entra na conta. Então seriam 6, 100 volt-ampere primeiro, 4, 4, 4, seriam 60 volt-amperes adicionais 3 vezes. 100 mais 120 mais 60, 280 volt-ampere ao todo. A gente fez também para os outros cômodos, né? Para o banheiro, no caso, já que o banheiro ele é menor que 6 metros quadrados, é arbitrado que sejam 100 volt-ampere. Então 100 volt-ampere, mas o quarto 1, por exemplo, dava 6, mas não chegava a dar 4. Então era só 100 volt-ampere. Assim para o quarto 2 e 3, também assim para a cozinha, também assim para a varanda. Ao todo nós tivemos então 100 volt-ampere para todos os cômodos e apenas 280 para o salão. Somente o salão teve 280 volt-ampere. Pois bem, então o somatório total deu 880 volt-ampere, de acordo com o manual. O fator de potência é 1, então nós tivemos 880 watts de potência de iluminação ao todo. Então assim são as potências, né, e a forma está distribuída é um ponto de luz em cada cômodo. Essa é a distribuição e esse é o cálculo das cargas das potências de iluminação. Pois bem, a próxima parte agora é o número de tomadas, né? E a distribuição das tomadas. Cadê? Tá aqui. Os pontos de tomada, nós já temos aqui as dependências, né, que são os locais, os cômodos, as dimensões em área. As tomadas eram necessárias que a gente soubesse os perímetros. Os perímetros era muito fácil também no momento que a gente sabia cada um dos lados, né? Era só somar todos os lados, era um retângulo, então em geral era 2 vezes a base, 2 vezes o lado, né? E nós tínhamos ali o perímetro total. Para áreas com menos de 6 metros quadrados ou áreas externas, não interessava o perímetro. E assim foi. Tanto o banheiro quanto a varanda não importava as dimensões em perímetro, mas para os outros nós calculamos aqui. E, pois bem, as tomadas de uso geral, então, que são as PTUGs, seriam divididas assim. Para cada 5 metros de perímetro, um ponto de tomada geral, de uso geral, era necessário. Então, por exemplo, o salão, que teve 17,6 metros, nós dividimos assim. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Os outros 2,6 que passam, diferente do ponto de iluminação, ele entra na conta de tomadas. Então nós tivemos aqui 1, 2, 3 pontos de tomada, 4 com que passou. 4 tomadas de uso geral. E assim nós fizemos também para todos os outros cantos. Quarto 1, quarto 2 e quarto 3 tiveram 3 pontos de tomada, e a cozinha também teve 3 pontos de tomada. O detalhe é só que a cozinha é uma área de serviço. Ela não é a cada 5 metros de perímetro, ou a cada 5 metros de parte de perímetro, né? Mas a cada 3,5. Mas de toda forma ela só teve 3 pontos de tomada de uso geral. A varanda e o banheiro a gente arbitrou como apenas um ponto de tomada de uso geral.
As tomadas de uso específico vinham a ser específicas em relação aos cômodos, né? Em cada quarto nós quisemos botar um ar-condicionado, como nos foi recomendado, né? No salão também nós botamos ar-condicionado, mas nós botamos, por exemplo, uma TV, né? No salão e no quarto 2. Nós botamos uma máquina de lavar no quarto 3, na cozinha fogão e geladeira. Então nós tivemos algumas tomadas de uso específico que são só para aqueles aparelhos. No salão nós tivemos aqui duas, né? Ar-condicionado de 2.000 BTUs, uma TV de 12 a 20 polegadas. Banheiro, a gente teve uma tomada de uso específico, chuveiro elétrico. Quarto 1, a gente teve só o ar-condicionado. Quarto 2, a gente teve o ar-condicionado e uma televisão. Quarto 3, um ar-condicionado e uma máquina de lavar. E a cozinha nós tivemos um fogão elétrico, uma geladeira duplex, 430 litros. A varanda a gente não teve nada de uso específico. Pois bem, então essas são a distribuição dos pontos de tomadas, né? E agora que nós vamos ver a carga delas. Nós temos as dependências, a dimensão em área, as dimensões em perímetro, a quantidade de tomadas de uso geral, a quantidade de tomadas de uso específico, que eram as máquinas de lavar, as coisas, né? E as cargas eram assim, eram divididas assim, né? Então aqui embaixo. Para as cargas de tomadas de uso geral, em áreas que não áreas sociais que não são de serviço, vão ser 100 VA para cada ponto de tomada de uso geral. Para as áreas de serviço, 3 tomadas vão ter 600 VA e o restante vai ter 100 VA. Isso para as tomadas de uso geral. Já que nossa cozinha só teve 3 pontos de tomada, então os 3 foram de 600 VA. No final das contas, foi só multiplicar a quantidade de tomadas de uso geral, né, a quantidade de pontos, por os 100 VA, né, das áreas sociais não de serviço. Nós tivemos aqui, né, os VA divididos, e para as tomadas de uso específico, a potência delas em relação ao aparelho que elas estão conectadas, né? Então, por exemplo, para o ar-condicionado, 1.400 watts, para a televisão, 100, chuveiro elétrico, 2.500 watts. A tabela que nos foi dada já tinha os valores em watts, então nós já botamos tudo em watts. E assim foi. O fogão, 2.000 watts, geladeira, 380. Esse nós tivemos aí as cargas de cada uma das tomadas, de acordo com o regulamento, em volt ampere, né? E de acordo com a tabela que nos foi dada e com as tomadas que a gente separou. Pois bem, o próximo ponto agora é a reunião de todos os dados e a soma geral. Nós temos aqui então as dependências, as dimensões em área, em perímetro, as potências de iluminação que a gente tinha calculado mais cedo na tabela anterior, a quantidade de PTUGs, a quantidade de PTUs, que é as tomadas de uso específico. Nós temos aqui a carga de PTUGs, que a gente viu aqui em cima, e as cargas, né, de PTUs, são as de uso específico. Somando tudo, nós tivemos o seguinte: de iluminação 880 VA, nós vimos lá em cima, de uso geral, ao todo nós tivemos 3.300 VA, e de uso específico, já que foi dado tudo em watts, nós passamos direto para watts, 11.680. Pois bem, o somatório total então foi o seguinte: 880 VA, já que era pontos de iluminação, fator de potência 1, 880 watts. 3.300 VA, já que o fator de potência para tomadas de uso geral é 0,8, 2.640 watts. No final, então, somando tudo, 880 da iluminação, 2.640 das de uso geral e 11.680 das de uso específico. Ao todo, nós tivemos, então, 15.200 watts de potência na casa, o que fez com que o nosso fornecimento fosse trifásico. Ou seja, 3 fases, né? O neutro e a produção lá dentro. Pois bem, a última coisa que falta a gente contemplar, então, antes das plantas, né? É a divisão dos circuitos. A divisão dos circuitos, a gente não escreveu eletricamente o circuito. A gente só dividiu quais seriam os números, né, na planta e a qual circuito eles estariam relacionados em função do manual que nos foi dado. Já que lá tinha todos os circuitos, como era o circuito da iluminação, como era o circuito do chuveiro elétrico, a gente só fez pontuá-los, né, e discriminá-los aqui dessa forma. Então a divisão dos circuitos ficou como? O número 1 é para os circuitos fase, neutro e proteção das luzes da casa. 2 para as tomadas de uso geral, das áreas de uso social. 3 são as tomadas de uso geral da cozinha, também fase, neutro e proteção, tudo igual. 4 é a tomada do chuveiro elétrico, ela é 2 fases e uma proteção. 5 ela é um circuito das tomadas de uso específico da TV. São as tomadas das televisões, né? Ela é fase, neutro e proteção. 6 é o circuito das tomadas de uso específico da geladeira. 7 é o circuito 2 fases e uma proteção de uso específico do fogão na cozinha. 8 é o circuito 2 fases e proteção das tomadas de uso específico dos aparelhos de ar-condicionado da casa. E 9 é o circuito fase, neutro e proteção das tomadas de uso específico da máquina de lavar. Então esses números vão aparecer na nossa planta e estão refazendo memória aos circuitos lá do Prisma, né, do manual.
que não o mesmo número, mas estão relacionados aos circuitos de lá, né? Os circuitos de, de tomadas de uso geral, de tomadas de chuveiro elétrico, enfim. Pois bem, então nós temos aqui a planta que o professor nos deu, e agora nós temos aqui, nessas tabelas, a divisão dos pontos e das cargas das tomadas e das iluminações. E por fim, então, faltava-nos do desenho, aí que era o desenho das plantas, né, dos eletrodutos e tal. Nós usamos esse software aqui, o Oka, que nos permitiu fazer, né, o projeto elétrico. Ele era bem simples, no final das contas ele era pago, então a gente acabou perdendo algumas opções, mas a gente conseguiu desenvolver tudo direitinho, né? E nós conseguimos aqui então ter o nosso projeto elétrico resolvido, né? E esse foi o nosso projeto elétrico final. Dá pra ver que é a mesma planta, a varanda, o salão, o banheiro, os 3 quartos e a cozinha. E aqui está a legenda, né? As tomadas mais baixas, as tomadas médias, as tomadas altas, em relação à altitude, né? As lâmpadas são esses círculos, o interruptor, isso aqui é a legenda, né? Para os eletrodutos, que tem um traço passando de um lado para o outro, é o condutor da fase, né? O que passa o traço, que é como se fosse um L, é o neutro. O que passa com um T é a proteção. O que não passa, mas é só um tracinho, é o retorno. O medidor é o M, o disjuntor é essa caixa aqui, com um triângulo preenchido. Campainha é esse botãozinho. O botão da campainha, né? A campainha fica aqui, é como se fosse esse olhinho. E isso aqui é uma luz, né? Isso aqui é uma arandela, o nome, arandeia. E, pois bem, isso aqui então foi a nossa planta, né, com os eletrodutos e com as divisões. A gente tentou seguir o máximo, né, no caso, a gente seguiu tudo que a gente conseguiu do manual do Prisma, que ele ensinava pra gente como a gente ia fazer. E é isso, né, vinha, por exemplo, da chave, né, pro disjuntor, do disjuntor para uma luz, por exemplo, aqui no salão, né, para luz no teto, do teto ia para uma tomada, da tomada pela parede ia para as outras tomadas, né. Isso nós fizemos. Do disjuntor ia diretamente em algumas tomadas de uso específico, como chuveiro elétrico, enfim. Então nós fizemos aqui, né, de acordo com o manual, o desenho, né, dos eletrodutos e das posições das tomadas, de acordo com a legenda aqui, né, das luzes e tudo que nos foi pedido. Meu nome é Pedro Rocha de Cavalcante, né, mas também tiveram os meus companheiros de equipe, que foi o Abraão Andrade, o Thiago Rodrigues e o Matheus Câmara. E é isso. Esse foi o nosso trabalho e obrigado.